galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui. Como vocês acompanharam aí no nosso canal desde a semana passada, fizemos uma avalanche de vídeos aí para cobrir todas as novidades e os detalhes sobre o novo iPad Pro aqui com Scanner LiDAR, o seu Magic Keyboard e também a chegada do novo iPhone SE. Eu creio que a gente já esclareceu boa parte das dúvidas que vocês poderiam ter sobre esses produtos, mas para fechar nossa cobertura aqui sobre essas últimas novidades da Apple, convidamos vocês ontem, dia 28 de abril, a mandarem perguntas pelo nosso Instagram, @MacMagazine, e eu vou selecionar algumas delas aqui num Q&A, num perguntas e respostas especial sobre esses três produtos aqui. Dentro de algumas semanas a gente faz um novo Q&A genérico, esse daqui é especial só sobre iPad Pro, Magic Keyboard e iPhone SE. Vamos lá. Adriano Maciel, qual a diferença entre o iPad Pro 2018 para o 2020, exceto a câmera e o processador? Basicamente essas são as duas grandes diferenças. O sistema de câmeras atualizado com o Scanner LiDAR, o processador que ganha um chip extra focado na parte gráfica, e fora isso a Apple fala que o alto-falante dele foi aprimorado e que ele tem agora microfones com qualidade de estúdio. É só isso. Márcio Silva, de todos, qual foi o produto que mais gostou de testar? O iPhone SE não tem novidade nenhuma, né? Um iPhone 8 com componentes internos atualizados, a gente detalhou isso bastante nos vídeos que fizemos sobre ele. Então eu tô mais me divertindo mesmo testando a dupla iPad Pro e Magic Keyboard, e eu vou escrever um artigo sobre essa minha experiência lá no Mac Magazine. Paulo SG, para editar vídeos, o que é melhor, o Trackpad ou Apple Pencil? Eu não tenho um Apple Pencil aqui, mas eu acho que ele deve ser sim muito útil na edição de vídeos. Eu não sou um cara que gosto muito de precisão com trackpad, então para editar vídeos eu uso o meu bom e velho mouse. Eu tenho um Logitech MX Master 3 que tem um vídeo sobre ele aqui no nosso canal. Bruno Barcelos, o hardware da câmera do iPhone SE foi herdado de qual modelo? 8, 10, 10R ou 11? Em termos de hardware especificamente, a lente aparentemente é idêntica à do iPhone 8, que não é muito diferente da do 10R. Então, em termos de hardware, é um misto ali entre iPhone 8 e 10R, e o que conta mais aí nas diferenças, nas melhorias de fotos e vídeos do iPhone SE é o processamento de imagens trazido pelo chip A13 Bionic. On Design, Rafa, quando a gente tira um print da tela ou grava, o cursor aparece ou isso depende? Eu gravei a tela do iPad para fazer os vídeos para vocês e vocês viram que o cursor aparece quando você está gravando ela. Acho que também aparece se você tirar um screenshot no mesmo momento que o cursor está aparecendo na tela, mas por padrão ele some após 2 segundos, então a probabilidade de aparecer é bem menor. A não ser que você desative essa função, eu mostrei isso num dos vídeos, e deixe o cursor aparecendo o tempo inteiro. Então acho que sim, vai aparecer nos prints também. V. Hugo Bahia, cite um ponto positivo e um negativo do iPad como sua ferramenta principal. Ponto positivo, eu acho que a versatilidade, a portabilidade dele, eu poder arrancar ele ali do Magic Keyboard e levar ele para qualquer lugar. É muito fininho e leve, vou pro sofá, vou curtir uns vídeos por ali, usando ele como um dispositivo diferente de uma plataforma, de uma estação de trabalho. E o negativo, na minha opinião, é uma combinação do tamanho da tela dele, de 12,9, arredondando aí 13 polegadas. Eu tô acostumado a trabalhar no MacBook Pro de 15, e nesse MacBook Pro de 15 eu diminuo a resolução para ganhar mais espaço útil na tela, que é uma coisa que não é possível fazer no iPad. Então a minha impressão usando ele é que eu tenho menos espaço para fazer as minhas coisas, eu já estou acostumado a ter uma área de trabalho virtual maior. Então esse para mim é um ponto negativo. Josué STR, duração de bateria do iPad Pro, você chegou a fazer algum teste? Eu não fiz algum teste empírico, assim, específico sobre bateria, mas eu tenho usado ele durante esses vários dias e a bateria é fenomenal. Não tem muito o que falar sobre isso. Os iPads, desde as primeiras gerações deles, são excelentes em bateria. A Apple promete aí em torno de 10 horas, então a bateria para você usar o dia inteiro sem preocupação nenhuma. Não existe nenhum Mac, nem MacBook Air, nem MacBook Pro que chega nem perto da autonomia que a gente tem de iPad. Isso conta muito a favor deles. Google Oliveira, o Magic Keyboard funciona no iPad Pro de 11 da versão anterior? Sim, o Magic Keyboard ele tem versões para 11 e para 12,9 polegadas e ambas funcionam tanto no iPad Pro de 2018 quanto de 2020. Paulo Augusto B, quando chega o iPad Pro no Brasil e qual o preço? Ele já chegou, foi lançado no último sábado, a gente cobriu lá no Mac Magazine. Os preços eu não vou falar aqui, é só ir lá no apple.com.br, na área de iPad você confere, porque são muitos modelos, muitas capacidades, 2 tamanhos de tela, enfim, confere lá. Débora Almeida 11, Magic Keyboard facilita muito o uso do iPad Pro? Na verdade, para mim, qualquer teclado, seja ele Bluetooth, seja ele um acessório com Smart Connector, como é o caso do Magic Keyboard e o Smart Keyboard da Apple também, eles são fundamentais para quem realmente vai usar o iPad como dispositivo de trabalho, vai fazer muita digitação, porque o teclado virtual ocupa praticamente metade do tamanho da tela e não é confortável você ficar batendo os dedos ali numa tela de vidro por muito tempo. Fazer uma digitação aqui, escrever uma mensagem ali, digitar um link num site é uma coisa. Outra é você ficar o dia inteiro digitando, escrevendo e-mails, redigindo textos.
externos, aí você precisa de um teclado externo para trabalhar com o iPad, que pode ser o Magic Keyboard ou qualquer outro aí da sua preferência. Nicolas Abreu Farias, vocês acham que tem possibilidade de a Apple lançar um iPhone SE Plus ou Max? Esse ano eu diria que não, o lançamento do iPhone SE já aconteceu, se viesse um SE Plus já teria vindo, não faz sentido nenhum a Apple lançar separadamente daqui a alguns meses um iPhone SE Plus. Tem rumores sobre isso, foram encontrados códigos dentro do iOS referentes a um suposto iPhone SE Plus, então das duas uma, ou isso é um plano futuro da Apple, não para este ano, duvido muito, ou era um plano que foi cancelado, que foi abortado. Pelo histórico do iPhone SE, ele não é um iPhone que a Apple lança todos os anos. O primeiro foi em 2016, o segundo agora em 2020. Claro que se ela manter exatamente o mesmo cronograma, a gente vai ter um novo iPhone SE lá para 2024. Mas quem sabe sai um pouquinho antes, né, 2023, se ele fizer muito sucesso, como tem se esperado por aí, pode ser que a Apple antecipe um pouquinho. Mas este ano, eu duvido muito que a gente veja um iPhone SE Plus. Lúcio Lopes, com o iPad Pro mais Magic Keyboard, dá para abandonar o MacBook de vez? O Magic Keyboard ele não traz nada extraordinariamente novo para o iPad. Ele é basicamente um acessório bacana, bem construído, com ajuste de ângulo, que tem um trackpad e um teclado, enquanto que o iPad já suportava teclados externos e já suportava de um modo mais gambiarra do que agora, é fato, mas ele já tinha um suporte preliminar aí a mouse e trackpad. Agora as coisas melhoraram, mas é uma coisa muito mais do iPadOS do que do Magic Keyboard em si. E sim, eu acho que ele está evoluindo e está aos poucos atingindo mais e mais pessoas que poderiam migrar de um Mac para o iPad. Ainda não é o meu caso, eu pretendo escrever um artigo sobre isso, faltam poucos detalhes que me fariam me deixar mais confortável para usar um iPad como dispositivo principal, mas está bem próximo. Complementando aqui a pergunta anterior, o JR Super pergunta se tem como emular o Windows no iPad. Não, a única forma de você rodar o Windows no iPad é usando, sei lá, um software de controle remoto de computador como o TeamViewer, e aí você acessa a tela de um PC remotamente pelo iPad, mas emular, virtualizar o Windows no iPad, não rola. André Brasiliano, já testou o Magic Keyboard com o iPad Pro de 2018? Acha que vale a troca? Eu não testei porque não tenho um iPad Pro de 2018 aqui, mas a experiência é basicamente a mesma. Na verdade, a única coisa que muda realmente é o recorte de câmera traseiro ali, que vai ficar um pouquinho mais folgado no Magic Keyboard. De resto, é a mesma experiência, então não teria muito o que testar. E não, eu não acho que vale a troca, a não ser que você curta muito experiências aí de realidade aumentada e pretenda usar bastante o Scanner LiDAR dele, que para mim é a novidade mais relevante deste ano. Anderson Arruda, iPad Pro quantos anos terá de atualizações? É difícil de prever isso, mas a Apple tem mantido uma média aí de mais ou menos uns 5 anos de atualizações do iOS e do iPadOS a partir do lançamento de um novo chip. No caso dos iPads, ela costuma ser um pouquinho mais flexível, porque esses chips deles, essas variações X e Z, elas têm mais núcleos e mais poder do que os chips de iPhones. Então, a gente tem hoje, por exemplo, iPad suportando o iPadOS da última geração, com um chip teoricamente de um ano antes do último suportado pelos iPhones. Então, eu diria que esse iPad Pro aqui deve ir até fácil 2025, algo assim. Mas é difícil de prever ao certo, só a Apple que vai dizer isso com a evolução do software e do hardware nesses próximos anos. Copini, vale a pena comprar o iPad Pro de 2018 ainda? Sem dúvida nenhuma. Como eu falei, as diferenças são muito pequenas do de 2018 para o de 2020, e essa pode ser uma ótima oportunidade para a compra do de 2018, porque mesmo com diferenças pequenas, ele agora é um modelo descontinuado e defasado, então o preço tende a cair, mas é sim uma excelente compra. Rafael PDV, iPhone SE, o modo retrato dele funciona em objetos? Não, por padrão não. Nativamente o iPhone SE, tal como o 10R, ele só detecta pessoas, mas existem aplicativos que fazem isso, como o Halid, como o Focus. Tem várias opções aí na App Store que permitem que você utilize a câmera única dele para tirar fotos em modo retrato de objetos também. Não é perfeito, mas dá pro gasto. Caio Abud, por que lançar o SE se o intuito do 10R e do 11 são os mesmos? Se você parar para pensar, o intuito de qualquer iPhone é o mesmo. Você dificilmente vai ter alguma coisa que você vai fazer aqui no iPhone 11 Pro Max que você não pode fazer nem no iPhone SE. Todos eles são iPhones. O intuito do iPhone SE é cobrir uma faixa de preço que está abaixo do iPhone 10R e muito abaixo do iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Como eu falei no meu vídeo, dá para você comprar 3 iPhones SE de entrada pelo valor de um iPhone 11 Pro Max nos Estados Unidos. O que está um pouco confuso para brasileiros ainda é o fato de que, por enquanto, a gente tem visto o iPhone 10R em preços promocionais ali, mais ou menos no mesmo valor ou até abaixo dos preços oficiais do iPhone SE. Mas como eu também expliquei no vídeo do iPhone SE versus 10R, isso não vai se manter por muito tempo. Ou o 10R vai subir de preço, vai ser reajustado aí para a alta recente do dólar, ou o iPhone SE vai ser praticado no mercado por um preço bem abaixo do oficial da Apple.
Lembrando que nos Estados Unidos o iPhone XR é 50% mais caro do que o SE. Então, teoricamente, só para vocês entenderem, se o iPhone SE de 64GB custasse R$3.000 no Brasil, o iPhone XR de 64GB custaria R$4.500, 50% a mais. VictuWatch, quando acha que será lançado o próximo iPhone SE e como ele será? É como eu falei, a gente só tem agora uma referência de uma geração para a segunda geração do iPhone SE. A primeira foi em 2016 com o design do iPhone 5S e componentes internos do iPhone 6S. E agora, em 2020, a gente tem uma geração com a carcaça do iPhone 8 e alguns componentes do iPhone 11. Então, se a Apple mantivesse o cronograma, lá para 2024 a gente deve ter o iPhone SE de terceira geração, possivelmente com uma carcaça de iPhone 10 e componentes de um iPhone 14, sei lá. Ô Marcelo01, vocês acham que o XR será descontinuado devido ao SE e novos iPhones no final do ano? São esperados para 2020 4 modelos de iPhones além do SE recém-lançado. São 2 iPhones 12 e 2 iPhones 12 Pro. Então é a primeira vez que a Apple deve lançar 2 iPhones flagship de entrada e 2 iPhones flagship Pro. Devido a isso fica um pouquinho difícil da gente prever o que vai acontecer com a linha. Ou o iPhone XR ou o iPhone 11 vão morrer, isso sem dúvida nenhuma, até porque o iPhone 11 é uma mera evolução do iPhone XR, que foi mantido à venda para ocupar esse patamar de preço inferior. Então a tendência, na minha opinião, é que o iPhone 11 caia de preço, assuma o lugar onde está agora o XR, a gente fica com o SE abaixo do iPhone 11 e a partir dali a gente tem essa linha 12 que deve ter um modelo pequeno de 5,4 polegadas, 2 modelos de 6,1 polegadas, sendo um deles Pro, e um modelo Max de 6,7 polegadas. Para terminar aqui, o Samuel Clube disse que já decidiu que vai trocar o XR pelo SE. Qual quesito acha que sentirei maior perda? Eu acho que você vai sentir o tamanho da tela, você vai sentir muito o Face ID, eu prefiro muito mais o Face ID do que o Touch ID, mas principalmente você vai sentir bateria. Pensa bem nessa troca, hein? Bem, galera, vou ficando por aqui, esse Q&A já tá ficando longo, desculpem se eu não consegui responder todas as perguntas, mas eu espero que com essas selecionadas eu tenha esclarecido algumas coisas mais que faltaram nos nossos vídeos passados sobre o iPad Pro, sobre o Magic Board e sobre o iPhone SE. Fiquem ligados que nas próximas semanas a gente volta com mais um Q&A genérico, mais uma vez lá pelo Instagram, @MacMagazine. Valeu a todos pelas perguntas, obrigado pela audiência, a gente se vê em breve. Tchau, tchau!